E aí, meu futuro amigo federal, vamos a partir de agora dar continuidade aí no seu estudo da Lei 8.112 e vamos neste momento falar a respeito do processo administrativo disciplinar, assunto que é tratado no título 5 da Lei 8.112. Para começar, é importante você conhecer a estrutura do título 5. Ele vem disposto em 3 capítulos e esses capítulos estão organizados da seguinte forma. O capítulo 1 trata de disposições gerais relacionadas ao processo administrativo disciplinar. O capítulo 2 trata do afastamento preventivo. E o capítulo 3 vai tratar do processo administrativo disciplinar propriamente dito. Esse capítulo 3 também tem uma subdivisão. Ele é dividido em 3 seções. A seção 1 vai tratar do inquérito, que é uma fase do processo administrativo disciplinar. A seção 2 vai tratar do julgamento desse processo e a seção 3 vai tratar da revisão do processo. Então aqui você está conhecendo o esqueleto do que a gente vai começar a ver a partir de agora. Vamos em frente. Muito importante você saber a finalidade do processo administrativo disciplinar e também quais são os princípios constitucionais que fundamentam a instrução de um processo administrativo. Quanto à finalidade do processo administrativo disciplinar, ele serve para apurar a prática de infrações administrativas. Então, muito cuidado aqui. Eu estou falando de infrações administrativas, não estou falando de infração penal, também não estou falando de infração civil. A infração administrativa é praticada pelo servidor público que descumpre com as normas do regime disciplinar. Isso mesmo, o regime disciplinar é aquele que a gente estudou nos blocos passados. Então, quando o servidor viola um dever ou quando ele viola uma proibição, ele pratica uma infração administrativa. E para ele poder sofrer uma punição em decorrência da prática dessa infração, a administração tem que instaurar o processo administrativo disciplinar. Então a primeira finalidade, apurar a prática de infrações administrativas. E a segunda finalidade é aplicar a penalidade administrativa. Afinal de contas, não basta somente apurar a autoria e a materialidade da infração. Tem que punir o infrator para corrigir a conduta e também para deixar o exemplo, né? Então nós temos aqui como penalidades administrativas que podem ser aplicadas em decorrência de um processo administrativo disciplinar, aquelas do regime disciplinar. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão e também a destituição da função de confiança. Vamos agora falar um pouquinho dos princípios constitucionais do artigo 5º da Constituição Federal e que orientam a instrução de um processo administrativo. Primeiro, o inciso 53 da Constituição Federal, artigo 5º, diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, se existir a suspeita de que um servidor público federal praticou uma infração administrativa, antes de sentenciar ele, antes de julgar ele culpado, segundo o inciso 53 do artigo 5º, tem que se instaurar um processo e aí a autoridade competente que vai ser designada ali, no caso específico, é quem vai pegar e vai sentenciar esse servidor. Então o processo serve para respeitar a regra de competência relativa à autoridade. E além disso, através do processo administrativo, a pessoa processada também vai poder preservar os seus direitos. É o que diz aqui o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, que é o nosso caso aqui, o processo administrativo disciplinar é um processo administrativo e não um processo judicial. Então, voltando aqui ao item, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Então, bom, aqui a gente já mata o assunto muito cobrado em prova de concurso público. Cai lá na sua prova que o servidor não tem direito de apresentar contraditório e ampla defesa no curso de um processo administrativo disciplinar. Está errado, ele tem sim esse direito. Afinal de contas, o processo administrativo disciplinar
é um tipo de processo administrativo. Você pega processo administrativo, tem de um monte de tipo, e aí você tem aqueles que têm natureza disciplinar. Esse é o nosso PAD. Segundo a Constituição Federal, então, o PAD serve para fundamentar a aplicação da pena ao servidor que praticou a infração administrativa e, segundo a Constituição Federal, também o servidor vai ter direito de contraditório e de ampla defesa. Na sequência aqui, vamos aprofundar nosso conhecimento a respeito desse processo administrativo, conhecendo as disposições gerais que são tratadas no capítulo 1 do título 5. Essas disposições gerais começam no artigo 143, que diz: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Bom, a análise desse item aqui é muito importante, esse item despenca em prova, e o primeiro assunto que a gente pode notar aqui é que a autoridade é obrigada a instaurar o processo administrativo ou a sindicância quando ela toma conhecimento de uma irregularidade. Aí cai na prova que a autoridade tem a faculdade de instaurar o processo administrativo. Está errado. Que não é faculdade, não. Se a autoridade tomou ciência que houve uma irregularidade, ela tem que fazer, ela é obrigada. E ela pode instaurar aqui tanto o processo administrativo, disciplinar, como a autoridade também pode instaurar a sindicância. Então a gente nota que existe uma outra forma de se apurar a infração administrativa. Até o momento a gente falou só em processo administrativo disciplinar, mas agora surgiu aqui na letra da lei uma outra forma de apurar a infração, que é a sindicância. Sindicância é uma coisa e processo administrativo disciplinar é outra coisa. Cuidado com isso. Daqui a pouco a gente vai diferenciar legal. Para que serve a sindicância, como que ela é feita, para que serve o processo, como que ele é feito, mas nesse primeiro momento é importante você saber que diante de uma irregularidade administrativa, a autoridade obrigatoriamente ou ela instaura uma sindicância ou ela instaura um PAD, processo administrativo disciplinar. E isso é necessário para a apuração da infração. Na sequência, vamos analisar aqui o parágrafo 3º do artigo 143, que diz que a apuração de que trata o caput aqui é a redação do artigo 143, ou seja, a apuração da irregularidade, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diversa daquele em que tenha ocorrido a irregularidade. Para aqui. Da redação do parágrafo 3º do artigo 143, o que interessa é o que já está destacado. Quando vai ter a apuração da infração administrativa, essa apuração ela pode ser conduzida dentro do órgão que ocorreu a infração administrativa, ou então essa apuração pode ser produzida por outro órgão, por um órgão diverso daquele que ocorreu a infração administrativa. Isso desde que a autoridade competente tenha feito essa solicitação. A autoridade solicita que um outro órgão faça a apuração da infração e essa apuração vai poder ser feita por outro órgão. Então, pode cair na sua prova que a apuração através de processo administrativo disciplinar ou sindicância somente pode ser realizada pelo órgão onde houve a infração administrativa ou a suspeita da infração administrativa. Está errado. A apuração pode ser feita tanto pelo órgão que ocorreu a infração administrativa, como também por um órgão diverso. Bom, a gente está aqui na análise das disposições gerais ainda do processo administrativo disciplinar, mas a gente já aprendeu um monte de coisa. A gente já aprendeu que a apuração é obrigatória, que essa apuração pode ser feita de duas formas, mediante PAD ou então mediante a sindicância. Vamos agora falar um pouquinho das denúncias. O artigo 144 da Lei 8.112 diz que as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que
contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Então, vamos analisar com calma esse artigo 144. Primeiro, as denúncias elas serão apuradas, mas para elas serem apuradas, elas têm que observar algumas condições. As condições aparecem aqui depois da expressão desde que ela tenha a identificação do denunciante. Então a gente conclui que em regra não vale a denúncia anônima, porque o denunciante tem que se identificar, tem que ter também o endereço do denunciante, ela tem que ser formulada por escrito. Se a denúncia for apresentada de forma oral, ela vai ter que ser passada escrito. A denúncia válida é a denúncia escrita. E ela ainda tem que ser confirmada quanto à sua autenticidade. E aí o parágrafo único complementa as regras dizendo que quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de provas. Ou seja, se a denúncia não for procedente, se a denúncia não conseguir comprovar um vestígio de uma infração administrativa ou da prática até mesmo de um crime, essa denúncia vai ter que ser arquivada. Agora, muito cuidado, quando eu digo aqui que a denúncia não comprova crime, não quero dizer que esse crime vai ser apurado pelo processo administrativo disciplinar, não. Crime é problema do direito penal, do direito processual penal. Quem apura crime é a Polícia Civil. O processo administrativo disciplinar não tem nada com isso. Ele está preocupado com a apuração da infração administrativa. Mas vamos respeitar aqui a letra da lei. Segundo a letra da lei, se o fato narrado não conseguir comprovar nem infração administrativa, nem ilícito penal, a denúncia vai ser arquivada. Aí cai na sua prova, a denúncia não poderá ser arquivada em circunstância alguma. Está errado, a denúncia pode ser arquivada sim. Em regra, você tem que lembrar que a denúncia vai levar a uma apuração. Agora, se a denúncia não tiver procedência, ela vai ser arquivada. Eu falei para você que a denúncia anônima não é válida. Afinal de contas, o artigo 144 determina a identificação do denunciante. Mas muito cuidado com relação a isso. Vamos colocar aqui algumas observações a respeito da denúncia anônima. Primeira observação. Por si só, uma denúncia anônima não fundamenta a instauração de procedimento de apuração. Então, através de denúncia anônima, não tem regra nem sindicância e nem processo administrativo disciplinar. Agora, a segunda observação. Caso o conteúdo da denúncia anônima seja confirmado por meio de algum procedimento preliminar, o processo deve ser instaurado. Então, cuidado aqui com essa segunda dica. Se a denúncia anônima estiver acompanhada de um procedimento preliminar que diz que aquela denúncia é verdadeira, aí a gente vai poder ter a instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, se cair na sua prova só denúncia anônima, se vai ter processo administrativo disciplinar, você vai marcar que não. Mas se cair na sua prova denúncia anônima mais algum outro elemento comprobatório, aí você vai marcar que sim, que tem processo administrativo disciplinar. Esse assunto aqui é fácil, né? Dá para perceber que é muito fácil esse assunto. Bom, agora a gente vai pegar aqui e vai trabalhar as espécies de processo administrativo disciplinar. A partir de agora a gente vai dar mais ênfase nas diferenças entre a sindicância e o processo administrativo disciplinar propriamente dito. Então, olha só, eu tenho aqui o título Espécies de procedimento disciplinar e eu posso ter duas espécies de procedimento disciplinar. Eu posso ter a sindicância ou o PAD. A partir de agora, vou dar preferência pela expressão PAD. Aí é importante a gente saber para que serve uma sindicância, para que serve um PAD, que tipo de sindicância que tem, que tipo de PAD que tem. Quanto à sindicância, ela pode ser de 3 espécies. Existe a sindicância investigativa, a sindicância patrimonial e a sindicância acusatória. A Lei 8.112 só trata da sindicância investigativa e da sindicância acusatória.
A sindicância patrimonial é estudada no artigo 13 da Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. A gente não vai falar, então, a partir de agora, dessa sindicância patrimonial, não. A gente vai se ater somente na sindicância investigativa e na sindicância acusatória. Mas pode ficar tranquilo, se por acaso o edital do seu concurso cobra sindicância patrimonial, então lá cobra a Lei 8.429, a Lei de Improbidade, tem ela no seu material e você vai ter acesso ao estudo normalmente, pode ficar tranquilo. Então, bom, lembrando aí, espécies de sindicância, 3. Investigativa, patrimonial e acusatória. Quanto ao processo administrativo disciplinar, existem duas espécies. Tem o processo feito no rito ordinário e tem o processo conduzido no rito sumário. Então, olha só, 2 processos e 3 sindicâncias. Bom, agora que a gente já conhece a estrutura das sindicâncias, a estrutura do processo, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento da sindicância. Vamos então focar na sindicância investigativa e também na sindicância acusatória. A gente já vai destacando aqui as semelhanças e as diferenças entre a sindicância investigativa e a acusatória. Primeira regra importante diz respeito à finalidade da sindicância investigativa. Olha, como diz o nome da própria sindicância, sindicância investigativa. Então a finalidade dela é investigar alguma coisa. Ela serve para apurar, para investigar indícios de autoria e também de materialidade de uma infração administrativa e fundamentar a instrução de um processo administrativo disciplinar. Então a sindicância investigativa é só um procedimento investigatório, ela não chega a ser um processo em si. Em razão disso, a sindicância investigativa não fundamenta a aplicação de nenhuma penalidade. O servidor não pode ser punido através somente de uma sindicância investigativa. Caso a infração a ser aplicada seja advertência ou suspensão até 30 dias, a sindicância será acusatória e não precisará ser aberto um PAD para fundamentar a aplicação da pena. Então, olha só, vamos conciliar essa observação aqui com o que a gente viu. A gente tem 2 tipos de sindicância aqui que a gente está trabalhando agora. A sindicância investigativa e a acusatória. A investigativa serve só para investigar. Se no final dessa investigação a sindicância entender que o servidor praticou uma infração, aí, através dessa sindicância, pode acontecer 2 coisas. Ou é aberta uma sindicância acusatória, ou é aberto um processo administrativo disciplinar. A sindicância acusatória vai ser aberta quando a pena a ser aplicada ao servidor público for advertência ou a suspensão até 30 dias. Então, a finalidade da sindicância acusatória é acusar o servidor quando a aplicação da pena for advertência ou suspensão até 30 dias. A sindicância acusatória não fundamenta a aplicação de nenhuma outra penalidade e a sindicância investigativa não fundamenta a aplicação de penalidade alguma. Então, muito cuidado aqui. É de extrema importância você entender esse espaço. Quando vem a irregularidade e a suspeita de uma infração administrativa, a administração instaura a sindicância investigatória. E essa sindicância investigatória, ela pode ser arquivada, se a denúncia foi improcedente, ela pode virar uma sindicância acusatória, se a infração a ser aplicada for advertência ou suspensão até 30 dias, ou então ela pode virar um processo administrativo disciplinar para aplicação das outras penalidades. Tá vendo como o negócio é fácil? Certeza de aprovação nesse próximo concurso, hein? Tá acabando os dias de concurseiro. Bota fé que vai estar acabando mesmo. Continuando aqui as observações a respeito da sindicância investigativa e acusatória. A sindicância investigativa é inquisitiva. Isso significa que nela o servidor investigado
não tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Por que ele não tem direito de contraditório e de ampla defesa? Se o professor começou a aula falando que o contraditório e a ampla defesa é inerente ao processo administrativo. É que a sindicância investigativa ela não chega a ser um processo. Lembra que através da sindicância investigativa, ninguém vai ser punido. A pessoa só vai ser punida se a sindicância investigativa virar uma sindicância acusatória. A sindicância acusatória não é inquisitiva. Ou seja, nessa aqui, o servidor tem assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa. Olha só que regra sensível essa. Se a sindicância está servindo só para investigar, o servidor não tem contraditório e não tem ampla defesa. Se a sindicância está acusando o servidor e em decorrência dela o servidor pode sofrer uma penalidade, aí a sindicância vai ter contraditório e ampla defesa. Bom, a partir desse momento a gente já conhece as principais características da sindicância investigativa e acusatória. Vamos agora para a letra da lei. O artigo 145 traz as consequências da sindicância. Ele diz que a sindicância pode ser arquivada, né? Ela também pode levar à aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Até muito cuidado agora, viu? Vou te dar uma dica importante. Se na tua prova vier assim, da sindicância pode vir a pena de advertência ou suspensão até 30 dias. Marca que está certo. Não fica preocupado que não está escrito lá na tua prova a expressão sindicância acusatória. Essa expressão não costuma aparecer mesmo não. Isso aqui é uma classificaçãozinha. O que interessa é, se cair lá que sindicância aplica punição de advertência e suspensão até 30 dias, beleza, está certo. Outras penalidades não pode. Isso porque a gente vai estar respeitando a redação literal do artigo 145 da Lei 8.112. Caso a pena a ser aplicada ao servidor seja maior do que suspensão acima de 30 dias, aí da sindicância a gente vai ter a instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, como consequências da sindicância, ou é arquivado o processo, ou tem a aplicação de uma pena de advertência ou suspensão até 30 dias, ou então abre um PAD. Para a gente finalizar agora o estudo das sindicâncias, vamos conhecer o prazo de uma sindicância. Segundo o artigo 145, parágrafo único, o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Então, olha só, a gente tem prazo em regra da sindicância, 30 dias. E esse prazo pode ter uma exceção de mais 30 dias. Então, o prazo máximo pode chegar a 60 dias. Agora, olha só como esse assunto já apareceu em questão de prova. O prazo máximo ordinário da sindicância é de 30 dias. E aí, tá certo ou errado? Tá certo. O prazo máximo ordinário, em regra, em ordem, é o de 30 dias. O prazo de 60 dias é um prazo excepcional. Quando a questão trouxe a palavra prazo ordinário máximo, ela quis o prazo máximo segundo a regra. E segundo a regra da lei, o prazo máximo é de 30 dias. Então, em regra, a gente tem a sindicância com prazo máximo de 30 e, excepcionalmente, ela pode ser prorrogada uma vez por até mais 30. Ela vai poder ter um máximo mesmo, né, que já não é mais o máximo ordinário, de 60 dias. E aí, o artigo 146 finaliza as regras da sindicância dizendo que sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração
de um PAD. Bom, a gente já tinha falado dessa regrinha aqui do artigo 146, né? Fica a letra da lei aí só para confirmar mesmo, para deixar a regra mais forte na sua cabeça. Então, se a pena é advertência ou suspensão até 30 dias, serve a sindicância mesmo. Para aplicar as outras penas aqui, que é a suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade e as penas de destituição, aí tem que ser o PAD, não pode a sindicância. E aqui a gente finaliza o estudo do capítulo 1 da parte do processo administrativo e vamos agora falar do capítulo 2, que trata do afastamento preventivo. O artigo 147 diz que, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Olha só, tá cheio de regra aqui dentro, cheio, cobra tudo em prova de concurso público. Então vamos dar destaque para aquilo que tem que ser destacado. Primeiro, o afastamento preventivo não é uma penalidade, não confunda ele com a penalidade. O afastamento preventivo é uma medida cautelar, ó. O próprio artigo 147 que está falando, afastamento, medida cautelar. A finalidade desse afastamento preventivo, então, não é punir, já que ela não é penalidade. A finalidade do afastamento preventivo é evitar que o servidor prejudique a apuração da infração e também serve para garantir a livre produção de provas. Para isso que existe o afastamento preventivo, para evitar que o servidor prejudique o bom andamento do processo. A autoridade pode ou não determinar o afastamento preventivo do servidor. Então aqui a gente tem um ato discricionário. Se a autoridade entender necessário afastar, ela afasta. Se ela entender que não é necessário afastar o servidor, ela não precisa afastar o servidor não. Aqui a gente tem então um ato discricionário. E por fim, o servidor não perde a remuneração durante o período do afastamento. Ele continua tendo direito à remuneração normal. Afinal de contas, o afastamento preventivo não é uma punição. Se não é uma punição, não pode tirar a remuneração do servidor. Outra regra importante, dá um destaque aí para o prazo do afastamento preventivo, que é de 60 dias. Prazo, em regra, do afastamento preventivo, 60 dias. E segundo o parágrafo único, esse prazo pode ser prorrogado. O afastamento poderá ser prorrogado por igual período, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então a gente conclui que o afastamento pode ser prorrogado uma vez por até mais 60 dias. Se em regra o afastamento dura 60 dias, regra 60, então excepcionalmente, exceção, a gente vai ter aí mais 60 dias. E aí o prazo máximo de afastamento preventivo vai ser de 120 dias. Agora detalhe, se cair na prova prazo máximo ordinário, aí fica só com 60 dias. Colocou a palavra ordinário no meio, é só a regra. Se não tiver essa palavra ordinário ou não tiver a palavra em regra na questão e a questão falar em prazo máximo do afastamento preventivo, aí você pode considerar a regra e a exceção. E a gente vai ter esse prazo maior aqui de 120 dias. E olha só, já acabou o capítulo 2, que trata do afastamento preventivo. Então aqui a gente tem uma regra pequenininha, que ao mesmo tempo fundamenta a formação de várias questões de prova e, pelo amor de Deus, não dá para perder, né? Dá uma focada aí nesse assunto para garantir o acerto das questões. E vamos agora entrar no capítulo 3, que é o último capítulo do processo disciplinar, só que esse capítulo aqui a gente vai começar nesse bloco e a gente vai finalizar ele nos blocos seguintes aí. A gente vai só fazer uma introdução ao capítulo 3. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é a respeito da finalidade do processo disciplinar. Segundo o artigo 148, o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Então, através do processo administrativo disciplinar, a administração, em primeiro lugar, ela vai apurar a infração, ela vai definir a responsabilidade do servidor pela prática da infração e ela também diz ainda que tanto faz se essa infração foi praticada no exercício do cargo ou se foi fora do cargo, mas que tenha relação com as atribuições do cargo. Então, detalhe, o PAD pode apurar uma infração que ocorreu fora do exercício do cargo, desde que essa infração tenha alguma relação com as atribuições do cargo. Não era no momento que eu estava trabalhando que eu pratiquei a infração, mas foi por causa do meu trabalho que eu pratiquei essa infração. Essas regras que diz para nós o artigo 148. E agora vamos conhecer as fases do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele é conduzido em 3 fases. A primeira fase é a fase de instauração, onde a gente vai ter a publicação do ato de portaria que instaura o processo e também a constituição da comissão. Depois vem a fase de inquérito administrativo, a segunda fase, e a terceira fase é a fase de julgamento. Então olha só, regrinha decoreba e de verdade, tem que decorar isso aqui. Fases do processo administrativo disciplinar. São 3, decora aí. Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Não precisa decorar tudo o que está escrito aqui não. O que interessa são as 3 primeiras expressões. Instauração, inquérito administrativo e julgamento. E lembre-se do seguinte, o inquérito administrativo é subdividido em 3 fases. Dentro do inquérito administrativo vai ter uma instrução, uma defesa e um relatório. Então, olha só, inquérito, 3 subfases, instrução, defesa e relatório. Então, assim, o processo, ele começa com a instauração, aí no inquérito vai ter a investigação, está dentro da instrução, depois da investigação o servidor se defende, depois da defesa tem um relatório e depois, através desse relatório, vai ter um julgamento que pode condenar ou absolver o servidor. E aí, para a gente finalizar esse nosso bloco de estudo, vamos aqui já conhecer a regrinha relacionada ao prazo de conclusão do processo disciplinar. A regra agora é diferente da conclusão da sindicância. Lembra que a gente está falando de outra coisa, a sindicância já foi. O prazo para a conclusão do processo disciplinar, então a gente tem esse prazo máximo aqui, 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituiu a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então a gente conclui que, em regra, o prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar é de 60 dias. Esse prazo, ele, em situação de exceção, pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, o prazo máximo que a gente vai ter para a conclusão de um processo administrativo disciplinar é o prazo de 120 dias. Agora, detalhe, dentro desses 120 dias, não entra a fase de julgamento. Aqui dentro dos 120 dias ou dos 60, se for só seguindo a regra, a gente vai ter somente a fase de instauração e a fase de inquérito administrativo, compreendendo a instrução, a defesa e o relatório. O julgamento vai correr à parte. Então, se a gente considerar o julgamento, a gente pode ter um prazo um pouco maior. Então, se cair na tua prova, o prazo do processo, você coloca lá 60 dias em regra, 120 dias se ele for prorrogado. E esse prazo aí não alcança o julgamento. Bom, a gente conclui aqui esse nosso primeiro bloco abordando o processo administrativo disciplinar e eu aguardo você para daqui a pouco a gente continuar o estudo do processo administrativo, finalizar o conhecimento dessas regras aqui. Por enquanto eu deixo o trabalho só com você aí, faz uma revisãozinha do que foi falado nessa aula, faça suas anotações, muito importante isso, e depois me procura lá no próximo bloco para a gente terminar o processo disciplinar. Até mais e bons estudos!